Escuta bem essa chamada telefônica. Eu tô ligando pra você um tempo. Filho, olha, faz um favor pra mim. Só presta atenção no que eu tô te falando. Isso tem que ser urgente, tá? É o Antônio Edmar Bezerra ligando para a companheira dele, a Rosa. Ele na papelaria comprar mais ou menos 1 quilo de liga, um caderno... O Edmar está escondido em um condomínio em Fortaleza, Ceará, provavelmente com outras pessoas. Se nós não estamos podendo sair. 1 quilo de liga? Dessas liguinhas de amarrar papel. Perceba que ele diz liga para amarrar papel. Dá pra você arrumar alguém pra vir de moto aí, pra você vir... Ou só entregar aqui, buzinar na porta, comprar, buzinar aqui na portaria, eu pegar e você vai embora. Vou ver aqui, qualquer coisa eu ligo pra tu. Ela titubeia e talvez não tenha entendido o tamanho da... Responsa. Eu sei que eu respondo, mas eu vou arrumar a moto aonde? Pega um mototáxi então, manda o Beto vir, você compra e pede pra ele vir de mototáxi, tá bom que eu pago. É responsa, filho, isso aí. Tá bom. Entendeu? Tchau, tchau. Tchau. O que o Edmar quer são aquelas ligas plásticas bastante utilizadas para amarrar dinheiro, provavelmente para ajudar na divisão de uma bagatela de R$12.226.200 e depois colocar esse dinheiro em 20 sacos. A ligação telefônica que você ouviu foi interceptada pela Polícia Federal, que passou a acompanhar o Edmar e as outras pessoas que estavam com ele. Eles escondiam a grana em uma casa no bairro Mondumbim. No momento certo, foram presos. Esse dinheiro é apenas uma parte do que foi subtraído no maior furto a um banco no Brasil e um dos maiores no mundo. O furto ao Banco Central do Brasil, em Fortaleza, Ceará. Esse podcast é uma produção de SerifaCast Multimídia. Eu sou André Jonatas e o episódio 74 dá início à 7ª temporada do SerifaCast. O seu abraço sonoro de provocações, reflexões e contação de história. Esse episódio é uma parceria com o podcast Vida de Jornalista, do Rodrigo Alves. Tudo bom, prazer. A gente já tinha pensado em um episódio sobre o furto ao Banco Central, mas naquela ocasião não deu certo. Opa! Retomamos a ideia e você terá um corte do mesmo tema aqui no feed do SerifaCast e um outro no feed do Vida de Jornalista, com a visão do Rodrigo. Boa. Vale a pena ouvir os dois. Então, se você está começando por aqui, depois vai lá e escuta a versão do Rodrigo. Poxa, agradeço demais. Se você já ouviu o Vida, bem-vindo, bem-vinda. Espero que você goste desse collab meio diferentão mesmo. E obrigado ao Rodrigo pela parceria. Que venham outras. Oi todo mundo aí. Eu sou Demetrio Túlio, eu sou repórter especial do Jornal O Povo, trabalho há 26 anos na redação do Jornal O Povo aqui em Fortaleza, né? E participo dessas coberturas que vai da segurança pública, meio ambiente, vai tudo que um repórter que está solto, né, que o repórter especial fica mais solto, pode cobrir. Pessoal, tudo bem? Sou Cláudio Ribeiro, também sou repórter especial do Jornal Povo, trabalho no Jornal Povo desde 1995 e trabalho em redação de jornal. Fiz 30 anos agora de redação de jornal, também trabalho em coberturas diversas, já pulei toda a área da redação, acho que você imaginar, de editoria de cidades, a capa, e estou em reportagem especial desde 2004, né? 2004. Em 2005, o presidente do Brasil era Luiz Inácio Lula da Silva e o governador do Ceará, Lúcio Alcântara. Eu ainda estava no final da faculdade de jornalismo, ali no último ano do curso de comunicação com habilitação em jornalismo na Universidade Federal do Ceará. E eu estagiava, curiosamente, na área de comunicação de um banco, o Banco do Estado do Ceará, o BEC, que seria privatizado ainda naquele ano e ficaria apenas para a história do Ceará. Fazia um ano que o Jornal O Povo havia formatado uma editoria de reportagens especiais, com 5 repórteres para cobrir principalmente segurança pública, investigação de casos diversos e viagens pelo sertão do Ceará.
A ideia de ter esse selo especial era para ter repórteres mais livres, para ir além das fontes oficiais, buscar informações que não queriam que fossem contadas, trazer a profundidade que às vezes na factualidade, no cotidiano, não é possível. É aquela história que o trabalho deles começava quando a factualidade acabava. A primeira informação que chegou na redação é que tinha havido um assalto ao Banco Central. Naquela época lá, se a minha memória não falha, naquele período a gente tinha muito assalto a banco no interior do Ceará. Você quase toda semana, ou quase todo mês, você tinha muito assalto, tinha uma onda de assalto. Se dizia, inclusive, que essas pessoas eram de fora, não sei o quê, papapá. Você tinha muita quadrilha assaltando o banco e naquelas ações meio escandalosas, fechavam a cidade, rendiam a guarnição, botavam carros como bloqueios, pegavam as pessoas como escudo humano, essa história. Então, chamou a atenção porque Fortaleza fazia muito tempo que não tinha assalto a banco. Né? Você tinha assalto, saidinho, não sei o quê, sequestro, mas a banco, o assalto, não. Mas, mesmo assim, o editor de cidades, que era o Carlos Eli, chamou um repórter, o repórter da Factualidade, que era o Dilson Alexandre, né, chamou o Dilson e disse: Dilson, vá lá no Banco Central, né, ver que história foi essa. E o Banco Central ele fica perto do jornal, ele é, 4 quarteirões, mais ou menos isso. E o Dilson foi para lá. Quando o Dilson chegou lá... Só para te situar, isso foi na segunda-feira, dia 8 de agosto de 2005, pela manhã, bem cedo, durante a chamada ronda policial, que era um procedimento que o repórter fazia de verificação. Eu acho que nem é mais tão praticada hoje. Nessa verificação, o repórter ligava para fontes oficiais e extraoficiais para saber o que estava acontecendo em relação a casos policiais, casos de segurança pública. Bom, ao chegar ao local, o repórter logo pediu apoio porque parecia que aquela ocorrência era um pouco menos rotineira. A hipótese maluca da ocasião, ora vejam só, era que se tinham feito um buraco por baixo de uma avenida, partindo de uma casa até o prédio do Banco Central e que havia sido levado uma quantia milionária. Depois ele ligou de novo e disse: Casali, essa história aqui não é só isso, não. E a proporção que ele ia vendo as histórias, e logicamente o que ia chegando na redação, naquela época você não tinha essa informação correndo no Zap do jeito que é hoje, então tinha rádio, não sei o quê. A proporção que isso foi chegando e que o Dilson foi ligando, ele começou a mandar repórter. Mais de um, mais 2, mais 3, fotógrafo, não sei o quê. Tinha que ter repórter no banco, repórter no buraco, repórter na Polícia Federal, o pai começou a mandar, certo? Isso durante a manhã. E a editora, a Fátima Sudário, porque o jornal tem ainda essa cultura, mas era mais forte essa cultura, de quando acontecia um grande fato, você quebrava a estrutura da redação e transformava metade da redação para aquela cobertura especial. Eu vou aqui lembrar as Torres Gêmeas. Começou ali na televisão para todo mundo, depois toda a redação estava cobrindo Torres Gêmeas, né? Se quebra a estrutura. E naquele momento, quando se viu que a história era uma coisa grande, quando se descobriu que tinha um túnel, quando se descobriu várias outras coisas, que tinha sido um assalto meio cinematográfico, porque toda hora que chegava a informação, você ficava: como é que pode? Porque isso aconteceu? Quando começaram a chegar essas informações, viu-se a necessidade, se quebrou a editoria de cidade, e se formou, eu estou dizendo que não tinha esse nome formal, mas se formou uma editoria do assalto ao Banco Central. Tudo isso já no primeiro dia em que o veículo começou a cobrir o fato. No caso do Demitri e do Cláudio, eles ficariam na periferia da história, né? Enquanto o pessoal está no buraco, o pessoal está no banco, está no oficial da Polícia Federal, vocês vão ficar andando ao redor do perímetro lá do banco, do buraco, da casa da 25 de março, e vocês vão assuntar, né? Vocês vão assuntar. Eu, Cláudio, Luiz Henrique Campos, que foi o nosso personagem do episódio sobre a chacina dos portugueses na Praia do Futuro. Depois procura lá o episódio para ouvir. É o episódio número 72 do SerifaCast. Flávio Pinto da cidade, mas se agregou a gente, e a gente ficou solto.
fui para lá para tomar uma Coca-Cola, para comer alguma besteira, fazer de conta que estava ali comprando, mas para ficar ouvindo quem eram essas pessoas daquela casa, né? Foi também nessas histórias, a gente ficou nisso, foi também para estacionamentos. Então, a gente saiu atrás, porque a polícia é muito chata nesses momentos, né? Ela, logicamente, que ela tem que fazer investigação, mas, às vezes, também ela vai no conta-gota ou então ela só passa para quem ela quer. Então, o papel da gente era ir buscar essa informação no meio da rua. Ouvir e ouvir. Teve até um lance muito engraçado. Eu estava sentado com uma repórter que estava cobrindo para o Estadão, a Carmen Brasil, correspondente aqui. E chegou o pessoal da Globo, lá o pessoal da Globo, que é a Verdes Mares aqui, chegou nesse bar. A gente até então não tinha se identificado como repórter. Aí chega, logicamente, o pessoal da Globo, a repórter lá de televisão, toda bonitona, grandona, não sei o quê, papapá, chega lá em cima do salto, toque, 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 toque. E aí olhou para o cara do dono do bar, que a gente estava conversando com ele, e já estava amolecendo o cara, aí gritou: quem é o dono do estabelecimento? Isso no meio, nada. Aí o cara já se tremeu, né? Ficou ali, o cara já veio com a câmera, né? Com a câmera da zona, e ela disse, o cara disse, sou eu. Ela disse, eu preciso gravar com o senhor sobre o assalto ao Banco Central. O cara, logicamente, no meio daquela confusão, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, confusão, ele disse, não, mas eu não sei de nada, não foi aqui, não. Não estou dizendo isso, não. Eu quero conversar com o senhor sobre como é, o que aconteceu, se o senhor viu alguma coisa. Aí disse, não, eu não vi nada, eu estou aqui no... Aí disse, não, mas a gente grava com o senhor de costa, de não sei o quê. Quer dizer, a repórter chegou e ela quase que atrapalha o que a gente estava fazendo, né? Porque ele já estava amolecendo, ele já tinha dito um bocado de coisa, mas ela chegou e quebrou. Eu digo isso para mostrar também a diferença de abordagem. O papel da gente ali era não dizer que era repórter, só ia dizer lá na frente, né? Só ia... E lá na frente a gente disse, né? Depois, quando já tinha ganhado a confiança, não sei o quê, e não tinha nada demais de não dizer até aquele momento que não era repórter, e depois a gente ganha essa confiança e começa a... Depois ela virou e foi embora. Lógico que ela não ia conseguir com câmera atrás dela, ela toda pintada, enfim. A pessoa de repórter de televisão já vai bonito, né? Então já chama atenção. Já chega com tudo, né? Com câmera, chega com tudo, luz, câmera. Ainda bem que eu sou feio, pareço acabei de sair de um presídio, né? Tô ali, parecia que eu fui comer um sanduíche que estava pedindo. Então o cara já se compadeceu ali, de bora conversar. E aí, porque você vai lá, o que eu estava conversando com ele era miolo de pote. Sentado no balcão com essa outra repórter, que é uma repórter muito boa, e conversando. O que a gente não tinha de oficial, a gente foi construindo nas amizades. Não tinha WhatsApp, era celular, bater fio. E vamos conversar aqui, o que é que me conta essa história? Parece que está vendo tal coisa, tem quem que está nessa história? Aí nisso aí começou a apuração de se descobrir que a van ficava estacionada lá no centro, vizinho àquele supermercado, ao lado do Parque das Crianças. Era como se fosse 2 ruas depois da casa de onde partiu o túnel. Essa vizinhança da casa da 25 de março de 1071 era necessária essa conversa com esse pessoal. O dono da casa não falava com ninguém, e hoje, mais de 15 anos depois, ele continua sem falar com ninguém, ele nunca mais conseguiu alugar a casa. Então, assim, você vê como naquela época havia um medo de se falar, e hoje ainda se tem uma fantasia de falar dessa história. Nós estamos conversando sobre um caso que tem 15, 16 anos e não se perde. O caso não se perde, é um caso ele tem uma longevidade jornalística muito grande, ele tem uma longevidade no imaginário muito grande. No dia, eu lembro que a gente entrava mais à tarde no jornal, né? E eu lembro que eu estava numa crise de rinite ferrada. Mas, assim, era aquele sofrimento para tentar puxar um oxigênio, para respirar, com a crise de rinite, mas enlouquecido de querer estar trabalhando na história, tentando levantar, conversar com gente, querer estar na rua, e assim, nesse ano, não, no ano seguinte eu fiz a cirurgia aqui da rinite lá, aquela que melhora a respiração. Mas assim, naquele dia, isso aí foi esquecido. Todo repórter foi usando a sua habilidade, o seu repertório de fonte, de conversa, para apurar o caso. Não se falava de outra coisa.
E por 1 ou 2 semanas, o Charles, que é esse cara que foi preso na carreta, acho que foi 2 dias depois que ele foi preso, não foi no mesmo dia. Você imagina como foi enlouquecedor buscar informação de todo nível para chegar a essa primeira pista. O rosto que aparecia da quadrilha era do Paulo Sérgio, mas a primeira pessoa presa foi o Charles. Você vai escutar vários nomes aqui citados durante a nossa conversa com o Demitri e com o Cláudio. Afinal de contas, foram 36 acusados até agora. Então a gente vai deixar um monte de link de reportagens, de vídeos sobre o tema, que aí você vai se aprofundar sobre os personagens se você preferir. A gente vai se dedicar a alguns principais, mas o nosso principal intuito aqui é falar dos bastidores da cobertura, que aí vai ser trazido pelo Demitri e pelo Cláudio. O motorista da carreta, o coitado, saiu o rosto dele no jornal, em toda a imprensa no Brasil todo, porque ele estava dirigindo a carreta. Ele não sabia que ali tinha um monte de carro cheio de dinheiro dentro das portas dos pneus, dos porta-malas. Ele não sabia. Então, assim, acabou sendo uma injustiça. Eu espero que ele nunca tenha sofrido nenhuma punição a mais, mas o rosto dele foi levado para a imprensa porque a polícia tornou ele um culpado ali de momento, e depois foi esclarecido que ele não tinha nenhuma relação com o caso. Mas aí foram criando as conexões. Só para você acompanhar as conexões que o Cláudio vai fazer para a gente agora. Tenta imaginar aquela parede de investigador, cheio de fotos e documentos, conectados por uma linha vermelha. Isso vai enriquecer a tua experiência e você vai perceber agora que o caso vai começar a esquentar. O Charles era de Boa Viagem, tinha um irmão que morava também em São Paulo e era envolvido com crime, era conhecido era cearense também, e era primo do Alemão. O Alemão tinha conexões com outras quadrilhas, já tinha sido detento do Carandiru. No Carandiru tinha uma turma que já tinha escapado por túnel lá do Carandiru, e aí foram fazendo conexões, levantando quais eram os nomes e tal. Isso aí foi construindo a história na investigação. E a gente, jornalisticamente, não tinha ainda essa base de informações. Mas a gente foi trabalhando esse entorno do caso, né? Se falava em 300 milhões, a primeira cifra que se soltou desse caso, 300 milhões, aí depois foi esclarecendo que não eram 300 milhões, mas eu lembro que falaram 300 milhões no começo. Aí foi se descobrindo que eram cédulas de 50, e eram todas cédulas que não tinham como rastrear. A gente chegou na segunda casa usada pela quadrilha, que a polícia não tinha essa informação, o jornal chegou nessa informação. Então, assim, o jornal trabalhou, além do que a polícia estava soltando, do que a gente estava também processando as informações, a gente estava investigando jornalisticamente, né? Eu sempre digo, investigação jornalística, não é investigação policial. Policial, tem distintivo, tem arma, a gente tem caneta e papel e ouvido, e boca para conversar. A história começa a ganhar corpo e fica mais complexa. Para você acompanhar com mais precisão, as linhas de apuração focavam no túnel, no Banco Central, na casa principal usada pela quadrilha, na Polícia Federal, nos estabelecimentos próximos e em tudo que se conseguisse saber um pouco mais quem eram aqueles integrantes da quadrilha. E, logicamente, como toda a reportagem, aquela cauda da cobertura, essa cauda ainda era muito longa, ela estava subindo nos primeiros dias. Né? Você tinha uma temperatura muito alta de apuração, porque toda hora tinha uma história diferente, toda hora tinha um dado, toda hora tinha que se checar. Então, os repórteres, todos os repórteres, os especiais estavam nessa história. O caso da casa que a gente descobriu, o que foi que aconteceu? Tinha uma pessoa dentro do jornal, chegou para mim e para o Cláudio e disse, olha, a minha funcionária, né, a minha empregada, ela assistindo o programa, um desses programas policiais, esses programas sensacionalistas, ela viu o rosto do Charles. O Charles foi o cara responsável dentro da quadrilha para fazer a compra dos carros e levar para São Paulo esses carros recheados de dinheiro, para fazer essa fuga. Né? Ele foi o responsável para comprar esses carros. Para distribuir todo esse dinheiro entre os integrantes da quadrilha, 11 carros foram comprados na concessionária chamada Brilicar, o que, claro, gerou desconfiança sobre o dono da empresa de envolvimento no caso. Né? E esses carros estavam todos, a maior parte, estavam recheados com parte desse dinheiro, que era uma rota de fuga desse dinheiro, porque ninguém ia levar esse dinheiro por avião,
ninguém ia levar por navio. E eles 3,5 encontraram... toneladas de dinheiro. De dinheiro, né? Então, eles encontraram essa tecnologia, compraram uma cegonha, compraram os carros, rechearam e iam fazer isso, iam sair do Estado com esse dinheiro. E ela, nesse programa policial, estava todo mundo falando sobre o Banco Central, ela vê o Charles na prisão, na hora que ele é preso, na carreta. E ela chega e diz, esse homem mora vizinho aqui. Ele mora vizinho aqui. Se não mora, é o irmão dele. E ficou nessa lenga-lenga, nesse disse-me-disse. Ela disse para a gente e a gente apostou. Era uma coisa que poderia não ser nada. A gente foi ao local, né? Na época também a gente não manipulava muito, o celular não fotografava, não tinha essa facilidade toda que a gente tem hoje, fotografa tudo, filma tudo. Eu estava com uma Cybershotzinha, uma câmerazinha pequenininha, daquelas que a bateria se acabava rápido, não sei o quê. Quando eu cheguei na casa... Era longe da outra casa, Demetrio? Muito longe, era perto? muito longe. Era um bairro muito distante. Num bairro de classe média alta. E eu não fui com fotógrafo, não me lembro porque, eu acho que eles não tinham no momento, ou porque ela disse, a gente decidiu, bora, vai lá e se vira. Fui no carro do jornal, quando a gente chegou lá, nesse endereço, que já tinha combinado que a vizinhança poderia deixar a gente subir o muro, sei lá, tentar olhar o que tinha nessa casa. Essa casa tinha arame, tinha umas coisas lá, e eu fiquei na porta, olhando, vendo como é que poderia dizer que essa casa era ou não era, enfim, porque eu não podia invadir a casa, né? Porque aí eu estava cometendo um crime. Eu tinha arame também, né? Não vou dizer para você que também não ia ficar em cima do muro olhando para lá e para cá. Repórter vai, né? Mesmo depois você leva uma porrada, mas você diz, meu Deus, foi o que eu fiz, mas você vai. E você está com sangue, o sangue está fervendo, a história está ali na sua cabeça, você quer apurar, você quer descobrir, repórter quer descobrir tudo a todo momento. E eu fiquei na porta, fiquei lá olhando o que é que eu ia fazer, fiquei subindo a árvore, inclusive tinha em frente. Aí chegou o carteiro. O carteiro chegou e estava trazendo uma correspondência, não sei se era a Veja, era alguma revista. E na revista tinha o nome do irmão, que era do Rogério... Marcos Rogério. Quando chegou essa correspondência, era o mesmo sobrenome. Acho que era Machado Moraes, uma coisa assim. Era uma coisa assim, era o mesmo sobrenome. E já tinha saído o nome do Rogério, só que a gente chamava de Rogério Bocão, como uma das pessoas que seria o ligação com São Paulo, com o PCC de São Paulo, e que era esse articulador entre São Paulo e Ceará. Essa mulher viu esse cara. Está dizendo que na noite anterior era uma saída e entrada de vários carros aqui. Não pode ser outra história. Aí subi na árvore de novo, fiz a foto, os carros estavam lá, né? E a gente bancou. Né? Bancou, ouvi a moça, ouvi o vizinho, fiquei nessa assuntação, subi no local lá para ver, mas os carros estavam lá. E a gente apostou e botou, né? E botou lá, botou na condicional, aí botou que é Rogério não sei o quê, depois checou o nome, era o mesmo nome, então tinha ligação com o Charles, e aí a gente botou. A Polícia Federal, no outro dia, né, pediu a ordem judicial para entrar na casa, porque eles não sabiam daquele endereço. Né? Eles tinham outros endereços, mas não sabiam. Quando eles entraram, né, e ainda bem que eu não entrei, porque senão depois ia ser acusado de ter violado a história lá. Grande parte do dinheiro estava nos carros que ia para São Paulo, que foi financiar parte da história do PCC lá, que era para o Fernandinho, que era um dos caras do PCC, depois ele morre, Mas esses carros foram comprados para lavar o dinheiro, logicamente, mas para levar esse dinheiro, porque eles arrancaram os estofados, as áreas internas, né, das portas, enxertaram esse dinheiro nos carros e deixaram esses carros recheados. Fecharam tudo e eles passaram a ser carros normais. Quando a Polícia Federal chegou na casa com a ordem judicial e entrou, eu não me lembro bem quantos carros tinham lá, mas tinha mais de 2, certo? Tinha uma Pajero, eles abriram, e aí a gente viu isso lá na Polícia Federal, eles abriram e os carros, as portas principalmente, estavam cheios de dinheiro. Estavam cheios de dinheiro. Imagina se eu tivesse entrado, depois de eu dizer que eu tinha violado as histórias. E essa senhorinha, né? Essa senhorinha que viu isso, que teve essa sacada, que teve essa não sei o quê, estava lá assistindo e disse, esse fulano é não sei o quê. E a gente apostou nessa história, podia não dar nada. Ok, claro. A gente ia lá, batia com a porta na cara, achava que era uma loucura dela e voltava.
Não, ela foi investigativa, porque ela disse, não, esse cara aí é esse cara aqui. Se não for esse cara aqui, esse cara é irmão desse aqui. Mas eles estavam aqui. Teve movimentação ontem de vários carros aqui. Tinha muito entre e sai aqui. Esse dinheiro aí que estava lá foi uma das poucas partes recuperadas, né, do dinheiro, assim, porque a maioria não foi recuperada, né? O que o Rodrigo demonstra é a grandeza do caso. Ainda hoje, 16 anos depois, estima-se que apenas foram recuperados 60 milhões de reais. Não há muita expectativa de ver o restante do dinheiro. O Cláudio explica melhor pra gente. O caso foi no começo de agosto. No fim de agosto, começo de setembro, houve uma apreensão grande de 12 milhões de reais na casa do Edmar. O Edmar foi um dos que trabalharam na escavação, e essa casa, no bairro Mondubim, um bairro da periferia aqui de Fortaleza, eles encontraram por trás do guarda-roupa, debaixo da lajota da cozinha, uma coisa assim, eles acharam um buraco e lá estava cheio de dinheiro também. Lá tinha 12 milhões. Inclusive, foi uma das fotos de muito dinheiro do crime, além do carro, foi essa. Que era um quadradão de dinheiro, assim, aquele pedação de dinheiro amontoado. Fih, olha, faz um favor para mim. Só presta atenção no que eu estou te falando. Isso tem que ser urgente, tá? Foi uma cena que a polícia divulgou na época, e eles ficaram monitorando essa casa a partir de uma gravação de conversa, que eles conseguiram chegar ao chip. Esse cara que tem um episódio engraçado que ele liga para a mulher e diz assim... Você e ele na papelaria comprar mais ou menos 1 quilo de liga, um caderno E a polícia ouviu essa informação, estava rastreando os caras, e uma pessoa que pede para comprar um saco de liga e tem um histórico de crime e tal e tudo mais, a polícia sacou que ali tinha um volume de dinheiro, alguém estava querendo fazer pacotinhos de dinheiro. 1 quilo de liga. Dessas liguinhas de amarrar papel. Vou ver aqui, qualquer coisa eu ligo pra tu. É responsa. Eu sei que é responsa, mas eu vou arrumar moto aonde? Pega um mototáxi, então. Manda o Beto vir, você compra e pede para ele vir de mototáxi. Tá bom que eu pago. Era um volume de dinheiro muito grande. Eles começaram a tirar dinheiro na noite de sexta-feira, pelo túnel. Eles trabalharam, tirando 3,5 toneladas de dinheiro durante toda a madrugada e o começo da manhã de sábado. Se fala disso, que eles trabalharam muito durante aquela noite. E o sábado eles usaram, que foi quando a empregada da nossa fonte deu a informação, que eles passaram o sábado lá trabalhando, enxertando o dinheiro dentro dos carros. Foi um expediente longo, foi o que a gente chama na redação de pescoção. Eles fizeram pescoção de plantão para dizer, vamos encher o carro de dinheiro e tu vai fugir para tal lado, tu vai levar esse dinheiro para tal lado. E eles fizeram essa corrida para todo lado, né? Eu lembro que a pessoa que a gente conversou do aeroporto, que a gente foi no guichê, e a pessoa disse, os caras vieram aqui e compraram tudo de dinheiro vivo. E esse dinheiro saiu de caminhão, saiu de carro, saiu... se falava do avião, se falava da lancha, depois essas duas histórias foram descartadas, mas é porque era muito dinheiro. Você imaginar, assim, eu não imagino 3,5 toneladas de dinheiro, não sei o que se fala desse valor de 164.755.150 reais, tudo em cédula de 50 reais, não rastreáveis, porque iam para descarte. Era muita grana, assim, é um negócio que você volta nessa história o tempo todo. Esse imaginário da cidade era isso. As pessoas iam para frente da casa bater foto. A casa virou um ambiente de fetiche, não sei se a palavra é essa, mas ficou aquela coisa, eu tenho que fazer uma foto dessa casa. Hoje, aquela história do meme, da selfie, o pessoal ia bater... Naquela época, ia se fazer isso, era turismo. O ponto turístico da cidade era 25 de março, 1071. Fala aí, bicho. Tá, tudo bom, cara? Prazer em rever. Faz tempo que chegou, não? Não, eu cheguei agora. Prazer também. Cara, tem uma sensação que todo mundo fica olhando pra gente quando a gente chega em frente a essa casa, né? Fica. Bom, a gente tá aqui na rua 25 de março, 1071, que é onde está localizada a casa, né? Que foi a base de apoio aí para a quadrilha que furtou o Banco Central. E também é de onde partiu o túnel, né? O famoso túnel que ele foi periciado, né, na época e concretado rapidamente pela polícia. A partir de agora você vai se imaginar dentro desse túnel. Mas fica tranquilo porque tem iluminação, tem ventilação e tem o jornalista Demitri Túlio, que está aqui comigo, gentilmente tirou um tempinho para conversar com a gente. A gente está num sábado aqui de manhã
prédio do Banco Central, ele fica entre duas avenidas movimentadas, que é a Avenida Dom Manuel e a Heráclito Graça. E é super movimentado. Como foi que eles conseguiram, Demir? Como é que foi essa construção desse túnel? E enquanto isso a gente vai fazer aqui o trajeto para você ter ideia da distância, né, que é da casa para o Banco Central, que são 80 metros, 80 grandes passos, né? Como a gente não vai por baixo, está indo aqui pela calçada, como foi que foi essa construção? Pronto, a gente vai fazer um tour agora. A gente está entrando agora exatamente no túnel, né? Está em cima da calçada, a casa está afastada um pouco, mas é como se a gente estivesse nesse túnel que está ali saindo da 25 de março, bem aqui, em frente ao hospital Luiz de França, e eles fizeram esse trajeto por debaixo desse solo que a gente está pisando. É subterrâneo, tanto que eles eram chamados de topeiras. O nome da operação é Operação Topeira, né? Topeira é aquele bicho que cava e vai lá e faz esse túnel. Esse túnel é 80 metros, você quando sai da esquina você já visualiza o banco, aliás, da calçada da 25 de março, você já visualiza o Banco Central, né? Você visualiza ele por cima da casa. E ele sai exatamente, esse túnel vai sair exatamente do quintal dessa casa, 1071. Nenhuma suspeita, por quê? Porque eles montaram uma empresa fantasma de grama sintética e passaram a atuar. Distribuíram bonés, distribuíram camisas, panfletos, era uma firma... Fizeram as relações públicas na redondeza. Total. O Paulo Sérgio, que era o Relações Públicas da quadrilha, ele pagava almoço, ele distribuía boné, ele apertava a mão, ele namorou com gente na rua, né? Eles iam para uma sauna gay que tinha aqui próximo, né? E faziam isso tudo. A gente está na Dom Manuel, que é bem próximo ao Banco Central. A gente está exatamente na esquina da Avenida Dom Manuel com Heráclito Graça. Heráclito Graça. Eu acho que você deve estar percebendo aí, ouvinte, né? Que a gente está gravando em loco. Então, e é um sábado pela manhã, né? Bem cedo, porque 9h30 já tem uma grande movimentação. Aí você imagina isso todo dia na semana, né? A gente nunca descobriu se a identidade era falsa ou era verdadeira. Também era o aniversário do Paulo Sérgio, que era o Relações Públicas da quadrilha, certo? Vamos passar ali que a gente atravessa. Bora. Sinal. Estamos atravessando aqui, né, na faixa de pedestre, a Avenida Dom Manuel, e já pisamos aqui na calçada do Banco Central, né? Eles tinham tanto planejamento que eles bateram numa coluna embaixo de uma tubulação, se eu não me engano, da Companhia de Água e Esgoto daqui. E eles fizeram um desvio. Você vê como eles estavam preparados para tudo. Sim. Eles fizeram um desvio na rota desse túnel. O dinheiro foi tirado, certo? Até o dia que o dinheiro foi tirado, não teve disparo. Teve um disparo, teve troca de tiro com a polícia, ninguém morreu. Ainda bem, né? Até o dinheiro sair, né? Até depois o dinheiro sair. Aí depois os caras enlouquecem, né? Porque o dinheiro faz essa transformação, né? Que ele foi dividido, logicamente, que ele não foi dividido em partes iguais, né? Tinha a hierarquia tem a hierarquia dentro da quadrilha. Um ganhou X, outro ganhou 2 mais X, outro ganhou... Enfim. E eles começaram, a própria quadrilha e outras quadrilhas, né? Outros bandidos, e a polícia, que é o pior, principalmente a polícia paulista, começou a extorquir quem tinha trabalhado, aspas, aí, no furto ao Banco Central. E aí teve morte, né? Teve sequestro, teve tortura, teve uma porrada de coisa envolvendo essa cena desse furto, que na época era o maior do Brasil e que, querendo ou não, foi feito de uma maneira, o pessoal reclama que a gente fala isso, foi feito de uma maneira espetacular. Eu lembrei de uma história. A empresa foi aberta em Maranguape, que é a região, cidade vizinha. Que é a cidade vizinha na região CNPJ, que é uma região metropolitana de Fortaleza. Eu cheguei aí em Maranguape atrás dessa empresa lá. Só que é um muro, é uma casa que não tem nada aqui. Bom, a gente já chegou aqui em frente ao Banco Central, então você pode perceber que é muito próximo, né? A gente já chegou, inclusive já faz uns 2 minutos, né? É literalmente uma quadra. É uma quadra e você já pisa na calçada do Banco Central. E como o Demetri havia falado, né? Quando chegam pessoas próximo, os seguranças realmente ficam olhando, eles estavam sumidinhos, a gente chegou aqui, eles já apareceram. Eles ficam lá em cima, às vezes eles reclamam,
Só que aqui é público, a gente tá na calçada, né? Mas eles ficaram com medo, né? Agora imaginar que 2 assaltantes, né? Se a gente fosse 2 assaltantes, a gente ia entrar no banco, se os caras entrarem por debaixo da terra, por que a gente ia entrar de cara num sábado? Né? Não tem sentido, mas eles ficam ali temerosos, né? Natural. Pelo menos agora estão em alerta, depois que o ladrão entrou na porta, né? Tava aberta. Né? Mas enfim, essa aqui é a avenida do Heráclito Graça. Sim. Você tem Heráclito Graça, Dom Manuel e a 25 de Março. São muito vizinhas, muito próximas, né? São esquinas, né? Sim. Como você disse, é uma quadra. Então você não tem. Então, imagine que ao redor do Banco Central tem uma vida comercial intensa, residencial também. É centro, né? É centro, tem uma vida comercial muito intensa. Ainda tem também residencial. Mas ninguém suspeitou de nada. E veja uma coisa, foram tiradas 3 toneladas de areia, muita areia. É o peso de um caminhão. Você nem viu. Quem viu? Né? E era uma empresa que produzia grama sintética. Por que estava tirando terra? Mas ninguém se tocou, né? Como é que ia se tocar? Que grama sintética não planta, você não vai arrancar a terra, não sei de onde, né? E você tirou isso, e como eles fizeram... 3 meses, né, cara? 3 meses, como foi engenhoso essa história, né? Não estou fazendo apologia ao furto, mas foi muito engenhoso, né? Foi muito... E eles conseguiram o que queriam. A polícia recuperou 30%, 40% recuperou, mas a maior parte do dinheiro desses milhões roubados foram lavados, foram transformados em bens, mesmo quando a justiça mandou os bens a leilão, muita gente não queria comprar, porque tinha um estigma que era do Banco Central, então tinha medo que os caras voltassem para recuperar, para pegar o que era deles, aspas aí, né? Só que o bandido não vai voltar numa coisa que... Mas, e outra, eles vendiam isso por um preço muito baixo, na hora do leilão você não tinha condição, o bem estava deságio, né? Estava desvalorizado, estava estigmatizado, você tem toda uma história, né, que você teve um prejuízo. Nenhum crime compensa, que é aquela velha besteira. Mas eles conseguiram tirar muita grana e ainda se aproveitaram. Demetrio, obrigado pela presença. Disponibilizar um pouquinho do teu tempo pra gente gravar aqui. E vamos encerrar que os policiais de segurança continuam olhando pra gente. Vamos dar uns tiros ali na dele. Esse caso tem alguns personagens que são muito interessantes, mas talvez o grande personagem não seja uma pessoa, talvez o grande personagem dessa história seja o túnel, né? Esse túnel que é uma coisa meio louca de se imaginar, tá todo mundo passando ali em cima e sem desconfiar o que está acontecendo por baixo da terra. Queria que você contasse um pouco mais sobre isso que você citou aí, dessa tentativa de vocês de entrar no túnel e fazer esse percurso e que não rolou com a polícia. Como é que foi isso? A gente já tentou entrar na casa, eu acho que a partir do primeiro dia, eu não. No segundo dia eu tentei, porque como os outros repórteres não conseguiram, mandaram os especiais tentar entrar. Vão lá, as fontes de vocês, chorem, berrem, mas entrem lá, porque aí ainda tinha história, fulano de tal entrou, fulano... Não tinha isso, né? A polícia estava fechada, estava bloqueado, era um local de crime, né? Você não podia ficar entrançando, não sei o que, você tinha que pegar muita coisa. Eu cheguei a entrar na casa no segundo dia, eu fui no terceiro, fui até o quintal com o fotógrafo, acho que era o Evilásio Bezerra. A gente pediu para entrar, o policial não deixou, ficou naquela... Não, mas disseram que a Verdes Mares entrou, que não sei quem entrou, mas não era verdade. A gente também estava jogando, né? Não, mas a gente entra até o começo, que a gente já tinha feito a proposta de percorrer o túnel. E, logicamente, o editor... Ele não tem limites, né? O editor não tem limite, né? Ele vai dizer, percorra o túnel e faça vamos fazer o infográfico e vamos ponto a ponto. Aqui tinha um ventilador, aqui tinha tinha uma colher, aqui tinha não sei o quê, aqui estava a coluna, aqui tá... Lógico, e ele tem que fazer isso mesmo. Ele tem que fazer. Tem que botar o teto lá em cima, né? Para ver o que rola. Claro, para ver o que é que eu consigo. E a gente, como repórter, né, eu, Cláudio e os outros que estavam lá, a gente tem que ir até esticar a baladeira, né? A gente tem que esticar mesmo. Eu achei que valeria explicar para você, ouvinte de fora do Ceará, o que é que significa esticar a baladeira.
Esticar a baladeira significa ultrapassar o limite e além do trivial. E a gente insistia, chorava, sei lá, vamos com o policial, né? O túnel não era uma coisa também muito agradável de se descer, de se percorrer, né? Era um túnel que cabia um homem, vamos lá, de 1,60, por aí 1,70, mas você uma coisa estreita, 80 metros, né? Era um túnel bem feito, apesar de ter um risco, lógico que tinha, mas tinha sustentação. E aí a pergunta era como é que a avenida não desceu, né? Como é que a avenida, a Dom Manuel, ela não desceu, não caiu? Agosto, ainda bem que não era um mês de chuva. Até isso eles devem ter pensado, né? Agosto não é o período de chuva aqui, aqui é o período de estiagem, né? Então não tinha água. A Dom Manuel alaga, não era nesse período. A Heráclito Graça alaga, não foi nesse período. Então até isso os caras, o inverno lá, o Ceará é sol, aqui papapá, bububu. Então ele tinha essa história. A casa que a gente entrou, aquele filme ruim que fizeram, do que o Marcos Paulo dirigiu, horrível, é um filme horrível. É muito ruim, né? Muito ruim aquele filme, é uma bosta, na verdade. Vamos começar que é muito dinheiro e pouco tempo. Era melhor eles terem assumido a ficção, né? Eles ficam essa história, nem assumem a ficção, nem ficam nessa onda. Então, assim, a casa era muito hostil, né? Mas a casa era fechada, ninguém entrava. O cara da dengue, né? O agente de saúde, de endemias, foi para lá para fazer o controle da dengue, ficou a celeuma, esse cara vai entrar, não vai entrar, e era obrigado a entrar, né? É lei ele entrar. O cara foi lá, botou ele só numa parte da casa, não tinha nada a casa, então tinha uma história ali, né? Então essa casa era um fetiche, esse túnel era um fetiche. A gente queria sair ali percorrendo, mesmo com medo, mesmo com a claustrofobia, ou sei lá o que o repórter tem, que o repórter é gente, o repórter não é herói, porque a gente acha que é herói, mas com aquela medo daquele troço cair, medo de ter alguém lá dentro e ainda fazer alguma coisa, medo, sei lá, medo de ter um corpo, mas a vontade de percorrer o que os caras fizeram e botar a cabeça dentro da caixa forte, localizar as câmeras, mostrar, desenhar isso, infografar isso, né? Fazer essa história. Então, era um grande fetiche. E o mais louco ainda, ninguém, né, ao redor desconfiou de nada. Uma coisa que a gente não descobriu, que eu acho que tem algumas matérias, mas que é uma besteira, mas para mim era um negócio. Para onde é que foi essa areia? Eu ficava louco. Eu digo, como é que os caras tiram 3 toneladas de areia aqui? Para onde é que foi essa areia? Deve ter sido um morro muito grande. Edemito, quando você falava aí, eu lembro que o chão da caixa forte tinha 1,10 m de espessura. Exatamente. 1,10 m. Os caras usaram lá aquela maquita diamantada, aquelas broca bem super feroz para furar concreto, 1,10 m. Eles furaram o chão da caixa forte. Isso é uma coisa assim, era um lugar, assim, em tese, inviolável realmente. Mas eles tinham informações privilegiadas. Eles conseguiram muita informação privilegiada. Deixa eu perguntar um negócio para você. Você já ouviu falar na Rede Nordestina de Podcasts? Então, é uma rede formada por podcasters nordestinos ou que desenvolvem o seu podcast no Nordeste. O objetivo é fortalecer esses podcasts. Quer saber um pouco mais sobre a rede e também talvez até entrar nela? Procura no Instagram, @Rede Nordestina de Podcasts. O SerifaCast faz parte da Rede Nordestina de Podcasts. Como o Cláudio falou, esse caso não é banal, né? Absolutamente, inclusive a nível internacional. Quanto tempo vocês ficaram com aquela cobertura intensa, né? Que eu imagino que foi alguns meses, e se ao longo do tempo isso foi trazendo também coisas novas, né? Furos e tal. A cobertura mais grossa, são 3 meses. São 3 meses, né? Mas, logicamente, como tinha falado aqui, essa cauda da apuração, ela tem uma temperatura no começo muito alta, depois ela baixa, né?
e depois ela estabiliza, né? Você tem as primeiras semanas, você vai botar aí os primeiros 15 dias, porque como o caso era um caso espetacular, e aí a palavra é essa mesmo, né? Sem estar sendo sensacionalista, mas é uma história espetacular. Você imaginar. E outra, você está trabalhando aí com um planejamento empresarial. É um investimento. A diferença é porque ele é marginal, né? Marginal que eu estou dizendo, eu não estou criticando, ele está à margem da legalidade, das leis, não sei o quê, pá. Eu crio núcleos, eu tenho um núcleo São Paulo, eu tenho um núcleo Fortaleza, eu tenho um núcleo Boa Viagem, que era então a família do Alemão e dos irmãos, eu tenho outras pessoas agregadas, eu chamo outros operários para essa empreitada, né? Eu tenho essa, então ele tem uma estrutura maravilhosa, certo? Ele tem essa estrutura que ela tem uma inteligência, né? Tem uma inteligência criminal maravilhosa. Os caras até dizem, porque ficam exaltando isso. Não, mas é fato. Eu achava que o Banco Central era a caixa forte do tio Patinhas, impenetrável. A ligação que eu fazia era aquela caixa forte que a gente via na revista em quadrinho, que quase ninguém entrava, os irmãos metralhas tentavam e não entravam, né? Eles entram aqui nesse banco, que é o banco mais seguro do país. O Banco Central e essa casa, ele está a poucos quarteirões do prédio da Polícia Civil, no centro, né? Ele está perto da Polícia Civil. Há 3 semanas, foi preso o velho Davi, ou o velho Davi, que é o cara que foge do Carandiru já por túnel, que seria o cara que é o mestre de obras, que é aquele que dá sustentação ao engenheiro, que sabe tudo sobre estaca, sustentação, buraco, túnel, não sei o quê. Então, a gente vai morrer aqui e esse assunto vai voltar. Ele vai voltar aí há algum tempo, ele vai ficar retornando, ele vai retornar. Nunca ninguém ouviu o alemão, a não ser a polícia. Isso quando ele tiver 90 anos, pode ser que ele fale, porque não tem mais nada. Mas ainda tem uma história aí. Nós conseguimos um áudio interceptado pela polícia de uma conversa entre o alemão, que está com o codinome de João, e o Cebola, que é um dos integrantes da quadrilha que, inclusive, já foi encontrado morto. Eu pulei um trecho da conversa que eles fazem umas brincadeiras meio pornográficas, o que demonstra a intimidade entre eles. Não acrescentaria nada pra gente. Escuta aí. João? Fala, João. E aí? Beleza? Estou te atrapalhando? Tá. Se foda. Tá em Mogi? Hã? Você tá em Mogi, como é que você sabe? Eu sei da sua vida, filho. Não tô vendo. Eu sei da sua vida. Sei tudo. Entendeu? Ô. Oi. Tá o telefone do Piri. Pra quê? Ué, porra. Posso falar com o cara? Não. Nem sem me adiantar o assunto. Que cara? Nada. Encheu o saco dele e tal. Beleza, então, alemão. Alô? E alemão? Tem jeito, hein, cara? Tô tentando me segurar, mas tá foda. Por quê? Porque tá foda. O que foi? Eu vou explodir, cara. Por quê? Porque eu vou comprar, caralho. Vai o quê? Eu vou comprar, porra. Vai comprar? Porra. Pois é, o furto já tinha acontecido e a conversa dá a entender que eles estavam lá de boa e parece até haver um combinado para segurar aí um pouco até o ano seguinte para gastar a grana, né, a parte deles. Comprar, como o Cebola diz. Eu tô tentando me segurar, eu queria me segurar até ano que vem, mas tá foda. Beleza, depois a gente fala. Né, viado? Hã? Não aguenta. Não tô aguentando, cara. Beleza, depois a gente fala. Falou, tchau. Nós já sabemos que esse caso teve um plano muito bem estruturado. Mas como foi que surgiu a ideia inicial? Qual é a gênese disso tudo? O que se sabe até hoje é que um vigilante terceirizado do Banco Central, já há muito tempo, era conhecido do alemão e teria comentado, assim, inocentemente, que era possível entrar no Banco Central, que lá não era inviolável. Essa conversa descontraída aconteceu numa farra, numa brincadeira, numa bebedeira, numa barraca de praia no Icaraí, que fica na cidade vizinha a Fortaleza, chamada Caucaia. Uma curiosidade, o nome do vigilante, que já morreu inclusive, é Deusmar Queiroz, que é o mesmo nome de um dos maiores empresários do Ceará, mas que não tem nada a ver com a história.
Mas esse Deus Maqueróis, que era o vigilante terceirizado, ele que levou o bizu para o alemão. E o alemão levou o bizu para a quadrilha e o PCC se interessou e virou um grande plano, que é esse imaginário desse caso. É que é o crime perfeito, só que foi depois sendo destruído por mortes internamente, por extorsões policiais, por sequestros, entregas, por roubos entre eles. Então, eles começaram a se autodevorar, a se digladiar para saber quem ia ficar com dinheiro. E a polícia virou também policiais, não a polícia, policiais, investigadores do caso ou não, viraram também bandidos dentro da história. Começaram a extorquir e tomar dinheiro da quadrilha. O cara participa de um grande caso. Aí ele foge com seus, 2 milhões, 5 milhões, sei lá quanto é que foi a cota de cada um. E a polícia sabe que aquele cara ali participou, ele tem lá, rapaz, você me dá, ou vou sequestrar aqui a sua irmã, o seu irmão, e vou bater, se você não me der o dinheiro. O policial passou a agir como bandido, e os bandidos também se tomando o dinheiro do outro. Vários familiares foram usados como laranjas para lavar o dinheiro, foram sofrendo sequestros. Esse Deus Maqueróis, o irmão dele foi sequestrado, ele foi sequestrado. O alemão teve parentes que sofreram. Ouvinte, ainda tem muita coisa a ser descoberta desse caso. O Dimitri questionou, por exemplo, o destino das areias das escavações, mas também ainda não veio à tona como tantas informações internas do banco vazaram, em relação à obra interna, a localização do cofre, o local exato onde não tinha nenhuma câmera de segurança apontada, etc. Todas essas informações foram buscadas à exaustão, mas são histórias ainda a serem contadas. E a gente até entrou com a lei de acesso à informação, pediu ao Banco Central, exatamente. Mas aí eles usam do argumento que se a informação de segurança, não sei o quê, eles a gente alegam, entra com recurso, não sei o quê, mas ficou ali. A gente tem algumas informações que eles mandaram, mas uma coisa muito superficial e coisas que já estavam... protocolar, né? Mas são essas curiosidades jornalísticas que vão... ainda são brechas que o jornalismo pode trabalhar. Talvez no ano 20 do caso, né? Talvez ou já apareça uma possibilidade disso. Personagens que a gente tem ainda a curiosidade, a grande conversa com o alemão. Falta esse momento. Talvez a história mais detalhada de policiais que estavam ali na linha de frente do caso. A gente tem uma conversa sempre muito solícito, o delegado sempre é muito solícito com a gente de conversar, virou um cara que criou um respeito pela nossa cobertura jornalística. Ele disse, o Antônio Celso dos Santos. Ele é um delegado que ele disse, vocês trabalharam no caso, vocês sabiam de coisas que não era para saber. Mas, assim, porque a gente ia buscando brecha. A gente queria muito ter conversa com mais personagens, chegar a esses detalhes que o jornalismo vai atiçando, sabe? Essa curiosidade que vai nos alimentando. Esse fim de semana decisivo da viabilização do plano, eu queria ter muito detalhe disso, sabe? Esse momento inicial aí é sensacional. Vai chegar esse momento. Eu torço que chegue. Talvez a gente faça isso aí no jornal, fora do jornal, onde seja, mas jornalisticamente é uma área que a gente ainda quer prospectar ali alguma coisa, sabe? Esse caso ele tem muita repercussão no interior porque alguns dos integrantes, né, têm origem no interior, têm família no interior. Me conta aí algumas coisas que ocorreram assim de bastidores dessas viagens, né, para Boa Viagem e Madalena principalmente. O Cláudio fez essas viagens. A gente tinha um contínuo lá no jornal, eu não vou lembrar o nome dele agora. O pai dele morava em Boa Viagem. E ele contou uma história. Rapaz, meu pai, no fim de semana, soube de uma história de um cara que estava lá no posto de gasolina em Madalena e foi subir na moto e quando ele subiu na moto na garupa do mototáxi, voou o dinheiro da calça dele lá, dizem que voou uns 5 mil reais, 3 mil reais, um monte de cédula de 50. E o cara subiu na moto, não fez questão de apanhar e foi embora. E ele contou isso assim, como uma história rápida. E ele contou essa história, e eu lembro que no dia assim, o estalo foi, rapaz, que história é essa aí, como é que é? Me dá o contato do teu pai. E eu não consegui falar com o pai dele. Só consegui falar depois que eu já tinha falado com outra pessoa da cidade, que a primeira foi ligar para alguma rádio local para saber se essa história tinha sido contada lá.
Os caras contaram com uma coisa engraçada, não viram o valor jornalístico da coisa, que a relação era direta com o caso do Banco Central. Mas se fez o burburinho na cidade, e a minha primeira foi tentar checar essa informação, e eu disse para Fátima, nossa editora, eu disse, Fátima, a gente tem que ir lá. Acho que foi no dia seguinte, eu fui na cidade, e fui em Madalena, e eu fui lá no posto de Madalena, que é uma cidade que fica mais ou menos 20 e poucos quilômetros de Boa Viagem, que é a cidade onde parte dos personagens da quadrilha era nascido, né? Isso foi 1 semana e meia depois do furto. O rosto do alemão já estava estampado na imprensa como o cabeça da operação na região Nordeste, e já havia ocorrido algumas prisões. Chegando em Madalena, eu chego no posto, cara, essa história chego no jornal, me identifico e tal, a gente vai num carro identificado, aquele adesivozinho que você bota com imã para precisar tirar, tira, né? A gente chega lá, essa história aqui do cara que foi subir na moto e voou dinheiro, rapaz, foi no sábado seguinte ao caso. E aí o cara disse, rapaz, foi assim, o cara subiu na moto, do jeito que ele subiu, o dinheiro voou muito dinheiro, era muita cédula, e o cara não se interessou, ele só subiu na moto e saiu na moto voado, até os dois pessoal saiu voado daqui, e o pessoal catando dinheiro, e na rua todo mundo catando, teve gente que pegou R$600, teve gente que pegou 300, gente que pegou da cédula de 50, não sei o que e tal. E aí eu fui tentar localizar o mototaxista, e aí cheguei ao cara, lá em Madalena, né? E eu disse, cara, como é que foi essa história, como era ele? Rapaz, era um baixinho assim, tava de calça, muito assustado, ele só perguntou quanto é que eu fazia a corrida para Boa Viagem. Eu disse, quanto é que seria a corrida normalmente? Seria uns R$30, R$20. E quanto é que te deu? O cara me deu 4 cédulas de 50. E eu fui na hora. Ele me deu 4 cédulas de 50 e no meio do caminho ele pediu para eu parar. Acho que eu rodei com ele uns 4 quilômetros. No meio do caminho ele desceu, entrou no meio do mato e sumiu. E que hora era isso? Cara, era fim de tarde, assim, aquele horário de 6, 7 horas da noite, de 5, 6 horas em que a luz do sol tá baixando e tal. Mas tu chegou a gravar o rosto dele? Rapaz, eu não gravei muito porque estava nesse horário escuro, o cara estava bem assustado e tal. E ele entrou no meio do mato e sumiu. Esse foi um capítulo. Aí nós vamos para Boa Viagem. Na mesma viagem, nós seguimos para a cidade seguinte. Chegamos lá em Boa Viagem, vou para a delegacia e a gente chega para perguntar do caso, para saber da apuração, como é que estava e tal. Os policiais muito assustados ali, eram acho que 3 ou 4 policiais militares, o delegado não estava na cidade, tinha um agente de polícia, e ele disse, rapaz, que informação vocês têm do caso aqui? Não, a gente não sabe muita coisa não, porque está tudo com a Polícia Federal, e onde é que morava essa família do alemão e tal? Rapaz, ele mora no distrito tal, eu não lembro agora o nome do distrito, não vou lembrar. O distrito. E a gente pode ir lá? Aí o cara só disse isso. Rapaz, se eu fosse você, eu não ia não. Mas por quê? Cara, porque lá não é muito legal ir não. Mas por quê? É porque é perigoso e tal. E se vocês forem com a gente acompanhando, rapaz, a gente não vai não. O policial disse, a gente não vai porque lá é perigoso. Por que era perigoso? Porque naquele momento ali, nacionalmente, o caso tinha era gigante, o caso do Banco Central. O Jornal Nacional todo dia abria com o caso. Aí a gente estava na cidade e chegou a Aline, repórter da Globo, aqui no Ceará, Aline Oliveira. E a Aline chegou e disse, claro, tu está por aqui. Mas, Aline, chegamos antes, mas estamos aqui juntos. E ela veio contar a história tentar localizar a história do alemão. E o policial disse a mesma coisa que tinha me dito. Ele disse, não, a gente não vai não. Eu disse, cara, mas a gente precisa ir lá nesse distrito, vamos lá nessa casa. Não, a mãe dele mora ali numa rua ali da Ladeira. Nessa hora, a Verdes Mares não estava mais, acho que já tinha ido embora. E a gente ficou, eu disse, não, eu vou na casa da mãe do alemão. Ela morava numa casa no centro da cidade com uma irmã do alemão. Eu lembro que era uma rua de ladeira, a calçada era bem inclinada. Quando a gente chegou lá, tipo 6, 7 da noite, a mãe estava na calçada sentada. E aí eu cheguei, repórter, Jornal Povo, tal, eu queria conversar com a senhora, a gente sabe dessa história, estão dizendo que seu filho participou do caso, já tem o rosto aí divulgado. Aí ela começou a dizer que o filho era inocente, que ele não tinha participado e tal, começou a chorar, chorou bastante, e a irmã estava do lado e tal. 2 meses depois, a irmã apareceu também como uma das denunciadas por lavagem de dinheiro. Essa mesma irmã que estava na calçada dizendo que o irmão era inocente e tudo mais, era Jenny Gley. Ela foi uma das denunciadas. A mãe não chegou a ser. Eu lembro que eu fui acompanhar uma audiência de interrogatórios. A irmã chegando num carro, ela me reconheceu. Ela levantou o rosto assim para mim, ela disse, tudo bem? Aí ela olhou assim para mim, baixou a cabeça, balançou a cabeça, baixou e entrou para prestar depoimento. E ela foi uma das denunciadas, e ela tinha sido uma das que a quadrilha usou para lavar dinheiro.
Assim como essa, muitas outras histórias foram contadas sobre a repercussão do caso no interior do Ceará, como por exemplo o político que foi preso por ter usado o dinheiro do furto na campanha que o elegeu. Também tiveram diversas perseguições a integrantes da quadrilha, sequestros, mortes e outros casos. Até hoje, o Demetrio e o Cláudio são chamados para concederem entrevistas, participarem de documentários e outros conteúdos que tenham a ver com a cobertura do furto ao Banco Central. Eu confesso que eu esperava um pouco de desânimo, achando que eles pudessem estar de saco cheio de falar do caso, mas o que ouvimos foi uma empolgação generosa na nossa conversa. Dentro de um caso tão complexo como esse, envolvendo tantos bandidos, tantas pessoas, organizações criminosas, dá para imaginar que os jornalistas poderiam ter sofrido ameaça dos criminosos. Mas dessa vez o trabalho deles só foi ameaçado por um delegado. Fez um documentário com a Discovery, a gente nunca nem viu esse documentário, né? Fez um documentário com a Discovery. Pelo podcast vocês vão ouvir, tá? Fica tranquilo que eu vou mandar. Tá certo. E aí a Netflix depois veio atrás da gente, não sei o que. Então, assim, tudo que falam do Banco Central, da cobertura, as pessoas procuram muito a gente, né? E a gente vai falando, não tem essa história. E a gente ainda continua, quando aparecem algumas coisas, a gente continua atrás. Era também uma história, a gente ia lançar um livro, mas a gente é meio indisciplinado, aí nunca botou esse livro para ser lançado. E tem um aprendizado muito grande de apuração, né? Porque você repórter aprende muitas coisas também na marra, né? Você aprende muita coisa na marra, você aprende muita coisa na faculdade, logicamente, mas quando você está na rua, quando você está na dificuldade, ou quando você está na arrogância, ou quando você está no discernimento, aí você começa a ver o que é que você faz errado, o que é que você não fez errado numa cobertura como essa. E na hora, né, Demetrio? Tomar decisões. Você falou aí, você tá lá na casa, aí você bota a cara ali no muro, e aí, eu vou pular ou não? Isso aí você não aprende na faculdade. Né? Isso aí é na hora, entendeu? É na hora, né? Você vai estar esperando o quê? E aparece um carteiro, não sei o quê, parece historinha de inventada, de ficção, mas não, é ali, o jornalismo é meio essa acontecência no momento, né? Esse happening, essa história que você está no meio disso. A gente, e assim, eu não estou falando, não estou dizendo que a gente fez a melhor cobertura, não. A gente ganhou um prêmio ESSO com essa cobertura, certo? Foi a equipe do Jornal o Povo ganhou um prêmio ESSO com essa cobertura. Poderia ter sido nacional. Não deram porque não quiseram. Né? E eu não estou fazendo estou sendo cabotino, nem nada. Não, era uma cobertura de fôlego, é uma cobertura de fôlego, né? Ela tem um arquivo de fôlego nessa história. E foi tão assim o envolvimento, você veja como é a história da gente com a reportagem, com o jornalismo, com a apuração, que tinha um delegado da Polícia Federal, que eu não vou dizer o nome, me interessa também, que esse cara pediu a quebra do sigilo telefônico meu e do Cláudio, certo? Que é uma loucura, né? Porque a gente tinha tanta informação, mas é porque a gente vivia atrás, feito rato atrás de queijo, né? Toda hora cheirando, toda hora farejando, toda hora querendo saber, toda hora querendo contar. E esse cara é um delegado muito ruim, incompetente, eu estou falando tecnicamente, tanto que veio o outro delegado para cá, o Antônio Celso, e o Antônio Celso começa toda a história, né? E a gente falava abertamente com ele dizia não para a gente muitas vezes, mas a gente insistia, não sei o quê, mas a gente ia atrás de muita coisa, que ele pede a procuradora do caso, que também não vou citar o nome porque não interessa, pede a procuradora do caso para a procuradora quebrar o sigilo, e ela aceitou. Só que o juiz disse, vocês estão enlouquecidos? O que é que os jornalistas têm a ver com o assalto ao Banco Central? Eles têm alguma participação? Eles estão como os advogados que estão envolvidos nessa história? Não. Então, não pode ser, porque eles estão informando sem sentido. Sem sentido. Se tivesse algum indício que os jornalistas tinham participação, ok. Mas, então, chega até essa loucura. E a gente soube tempos depois, isso era um bastidor, que nunca também se publicou isso. O próprio juiz disse, não, deixa, não bote isso não, porque não tem isso, estava aberto, mas a gente respeitou a história, porque podia ter uma grande confusão dentro de uma cobertura, um delegado pedindo uma quebra de sigilo dos jornalistas que estavam cobrindo a história. Né? Isso se tornaria notícia, né? Notícia, né? Imagine se isso fosse nesse tempo bolsonarista.
né? Claro. Se fosse nesse tempo bolsonarista, ainda era uma coisa mais enlouquecedora. E olha que não era. A cobertura do furto ao Banco Central foi um marco no jornalismo brasileiro, cearense, do Jornal O Povo, do Demitri e do Cláudio. Esse caso teve um cardápio completo, com a informação oficial e muito a informação não oficial, que é essa apuração do detalhe, daquela minúcia ali de você conversar no balcão do dono do bar, de ouvir uma fofoca e virar uma apuração lá na outra cidade, de ouvir uma senhorinha que contou para a patroa que tinha visto um cara no rosto na televisão e aquilo virar uma informação que nem a polícia tinha. A gente tinha repórteres de cultura trabalhando no caso e adorando estar naquele caso. Você tinha um repórter já tarimbado, vivendo de novo a rua. A gente tinha o debate na rádio sobre o caso. E assim, a gente era o repórter que tinha mais essa apuração do detalhe. Eu, Demitri, o Luiz Henrique, o Flávio, era meio assim, nós mergulhamos mais no caso, mais especificamente. Mas você tinha Vanessa, eu vou lembrar de mais nomes aí, Demitri, o próprio Dilson Alexandre, que foi o primeiro repórter a viver com o caso, o Carlos Eli, chefe da editoria, a Fátima como nossa chefe. Aí você planejar como é que ia ser a cobertura do dia seguinte, os editores de arte pensando uma grande capa do jornal. A capa do jornal é uma capa histórica. Até hoje eu vejo aquela capa ali, a grande foto, o repórter fotográfico, ele viajava qual que seria a melhor foto. E a gente teve a oportunidade de trabalhar nesse caso e tá falando dele 16 anos depois e querendo ainda apurar alguma coisa, querendo contar de novo. Então, assim, esse caso é um caso de grande, para mim, tem um aprendizado tanto de acerto como de erro, certo? Ele tem as duas coisas aqui, tanto na hora que eu tenho que me calar, na hora que eu tenho que só ouvir, na hora que eu tenho que me precipitar, né, como repórter, e também reforça mais uma coisa: repórter não é herói, né? Repórter não é policial. Repórter é repórter, graças a Deus. Repórter é repórter. Repórter vai atrás da história, ele estica a baladeira, mas ele não é policial, ele não é herói, ele não, né? Lógico que o Tim Lopes, você ia até o fim como o Tim Lopes foi? Vai, né? Agora, logicamente, tem uma hora que a gente, né, a gente estica, mas porque a gente fica na adrenalina, né? Tim Lopes, maravilhoso repórter, foi. Aí vai dizer, você não iria? Quem disse? Né? Quem disse? A produção, roteiro, montagem, edição e sonorização deste episódio foram feitas por mim. A gravação e a entrevista com o Cláudio e o Demitri foram feitas pelo Rodrigo Alves e por mim. A divulgação, essa eu comecei e peço para você continuar espalhando por aí esse episódio nas redes sociais. Também me conta o que achou do conteúdo, marcando a gente no @AndréHJC ou @SerifaCast, no Twitter, Instagram e Facebook. A trilha sonora tem canção de Gabriel Viglessoni e Blues Doss Session. Fala comigo para você entrar no nosso grupo do Telegram. É gratuito e tem coisa boa lá para você. Obrigado pela audiência, um grande abraço, tchau!